no Evangelho de Jesus, do nosso Senhor Jesus, escrito por Lucas, capítulo de número 23. Lucas, capítulo de número 23. Você achou o capítulo 23? Amém. Nós vamos ler a partir do versículo de número 8. Versículo 8 diz assim: Herodes, quando viu a Jesus, alegrou-se muito, porque havia muito que desejava vê-lo, por ter ouvido dele muitas coisas, e esperava que lhe veria fazer algum sinal. E interrogava-o com muitas palavras, mas ele nada lhe respondia. Estavam presentes os principais sacerdotes e os escribas, acusando-o com grande veemência. Então Herodes, com os seus soldados, tratou-o com desprezo e, escarnecendo dele, vestiu-o de uma roupa resplandecente e tornou a enviá-lo a Pilatos. Amém? Eu não sei quanto a você, mas eu estava pensando sobre as pessoas que tiveram a oportunidade de se encontrar com Deus encarnado, de vê-lo face a face, tiveram a oportunidade de estar próximo dele, de lhe dirigir a palavra, de lhe ouvir a voz. Eu me refiro dos registros contidos nos evangelhos de pessoas que se encontraram com Jesus, que foram ao encontro dele, ou que foram encontradas por ele. Todos esses encontros, pode ter a certeza, estão registrados porque Deus tem lições importantíssimas nesses encontros. Deus tem a nos ensinar muito acerca desses encontros. Alguns desses encontros foram frustrantes, decepcionantes. Não para Deus, porque decepcionar Deus, Deus que conhece o futuro como o passado fosse, que conhece o nosso coração, que conhece o nosso ser, que nos conhece mais do que nós mesmos nos conhecemos. É difícil fazer uma afirmação dessa, mas fato é que alguns encontros como esse daqui foram frustrantes. E aqui nós percebemos que o encontro foi frustrante para um homem chamado Herodes, que até então era o rei da Judéia, era o boneco manipulado pelo Império Romano, era o que nós chamamos hoje de o poste, alguém posto para representar Roma, e Roma, o império era tão arrogante, tão soberbo, que eles só de mal assim, eles não colocam um rei
com origem judaica. Eles colocam um rei com origem edomita, para provocar, para dizer assim: olha, quem manda aqui somos nós. Nós colocamos quem nós queremos, não é o que vocês querem, é o que nós, que estamos no controle, queremos. Eles colocam um rei edomita, que não é israelita, para governar o povo judeu. E aí Pilatos tem que o Herodes tem que se virar para tentar conquistar o coração do povo. Por isso ele faz um empreendimento de vários anos para tornar o templo um espetáculo, uma das 7 maravilhas do mundo antigo, mas não adiantou. Pois bem, a Bíblia diz que Herodes, quando viu Jesus, se alegrou muito. Até aqui muito bem, né? Eu estou tendo um encontro com Deus. Eu estou diante do Deus encarnado, o Deus que veio na missão de salvar, que veio na missão de dar vida e vida abundante. E aí ele se alegra. Ele se alegra porque ele tinha expectativas, e aqui tudo bem também. Ele tinha, ideias de como seria esse encontro. Ele tinha essas expectativas, e aqui tudo bem. Todavia, ele fica frustrado, porque as expectativas dele não são correspondidas, porque havia muito que desejava vê-lo, por ter ouvido dele muitas coisas, e esperava que ele veria fazer algum sinal. Então ele tinha expectativas. Ele ouviu falar bem de Jesus. Jesus de Nazaré está operando maravilhas. Ele está curando os enfermos, ele está libertando os oprimidos. Jesus de Nazaré está crescendo a sua fama, porque até morto ele tem ressuscitado. E aí Herodes, ele ouve essas boas novas, chegam a ele, e ele enche o coração de expectativas, e nasce nele um desejo: eu quero conhecer Jesus, eu quero conhecer Jesus. E aí ele inunda o coração de desejo, e a esperança dele é que Jesus realize diante dos seus olhos um milagre, um sinal, algo extraordinário, algo que vai para além do natural, algo sobrenatural. E ele passa alguns meses, e por que não pensar em alguns anos, nessa esperança, nessa expectativa. O encontro com Jesus vai ser top, vai ser massa, como diz os de 30 anos para... Uau, mas aquele encontro foi frustrante para Herodes, porque Jesus, na presença de Herodes, não falou. Jesus, na presença de Herodes, não operou maravilhas. Jesus, na presença de Herodes, guardou o silêncio.
E não foi por causa da situação. Qual era a situação? Jesus está sendo julgado injustamente. Pilatos está querendo se livrar daquela armação que fizeram, porque os religiosos da época, os líderes religiosos estão acusando Jesus injustamente, e a intenção deles é que Jesus morra, só que eles não têm autoridade para executar Jesus, então eles têm que pedir autorização ao governador romano chamado Pilatos. Pilatos, querendo se livrar, porque ele identifica a inocência em Jesus, ele tem uma ideia. Rapaz, Herodes, o rei judeu dos judeus, está por aqui. Então pronto, manda para ele. E aí jogam Jesus, sabe, como se ele fosse qualquer um. Então que Herodes resolva isso, que Herodes condene ele. Só que Herodes não está pensando em julgar Jesus. Herodes quer ver Jesus para ver se Jesus opera um milagre. E quando Jesus se mantém em silêncio diante dele, Herodes fica frustrado. O versículo 9 diz: interrogava-o com muitas palavras, mas ele nada lhe respondia. Estava presentes os principais sacerdotes e os escribas, que levaram Jesus para ser julgado, acusando-o com grande veemência. Então Herodes, com os seus soldados, tratou-o com desprezo, e escarnecendo dele, vestiu-o de uma roupa resplandecente e tornou a enviá-lo a Pilatos. Olha, depois de se frustrar, porque Jesus não lhe atendeu como ele esperava, desejava, Herodes despreza Jesus. E aqui eu quero refletir com a igreja. Nós devemos ter muito cuidado para não estar sendo Herodes nos nossos dias. Nós devemos ter muito cuidado para que, em situações adversas, difíceis na nossa caminhada, a gente não haja como Herodes. Ou seja, nós vamos buscar Jesus, que aceitamos como Senhor e Deus da nossa vida, Salvador, e Ele não nos responde como nós queremos, Ele não nos responde como nós pensamos, desejamos, planejamos, estamos ansiosos. Às vezes essa busca é porque nós estamos ansiosos por algo, ou então porque de fato estamos carecendo de algo, estamos passando por algum momento de tribulação ou de dor. São as lutas da vida, e nós devemos ter cuidado, porque nesses momentos nós intensificamos as nossas orações, e nem sempre o Senhor nos responde de imediato, nem sempre o Senhor nos responde como nós queremos. E são nessas horas que nós somos tentados a agir como Herodes. Como é que age o crente Herodes? O Senhor não vai me responder nada? Vai ficar em silêncio? Então pronto. Então não faz sentido
essa relação. Então pronto, o Senhor não me ama, eu não sou importante, então pronto, então eu não vou ser mais crente, então pronto, eu também não vou fazer a obra de Deus mais, então pronto, eu não vou mais me dedicar, eu não vou mais orar. Se frustra, acusa Deus de várias coisas e despreza o Senhor no coração. A gente tem que ter muito cuidado, porque essa não é a relação, essa não é a relação de um filho para com o pai, não é a relação de um servo para com o seu senhor, não é a relação de um súdito para com o seu rei, não é a relação de um adorador para com o seu Deus, não é. Sabe qual é essa relação? É de alguém que se acha rei e ver Jesus como um simples servidor, alguém que está ali para lhe servir, porque é esse o pensamento de Herodes. O Herodes, quem é o Herodes? Ele é o rei da Judéia. Então quando Jesus é levado à sua presença, ele recebe Jesus, mas não recebe Jesus como Jesus sendo o enviado de Deus, o Messias, o Deus encarnado. Não, ele recebe Jesus como alguém, um alguém. E ele, o Herodes, quem é? Eu sou o rei. Então esse alguém me deve, esse alguém deve me servir, e o que eu quero ser servido por esse alguém aí é que ele opere um milagre. Jesus não é um bobo da corte para estar satisfazendo os desejos de um rei que não teme a Deus. Portanto, Jesus também não é um servo, um alguém que está à disposição para servir um filho rebelde, um servo rebelde, um súdito rebelde, um filho ingrato. Jesus, ele mantém silêncio, porque ele não está disposto a falar com alguém que não o considera como ele realmente é. Ele é Deus, ele é Senhor, ele é soberano. Quem era para estar ali, cabisbaixo, prostrando-se diante de um, era Herodes, e não Jesus, como Herodes esperava. Quem deveria ser servido, quem deveria pedir alguma coisa para que lhe servisse, era Jesus e não Herodes, trazendo para nós, quem merece ser servido é o Senhor e não nós. Nessa relação que temos com Deus, quem tem que ter o coração disposto a servir somos nós, e não esperar que Deus nos sirva e nos sirva do nosso tempo e do nosso jeito. Deus não serve a ninguém, Ele é Deus. Deus não serve a ninguém, Ele age com bondade na vida do ser humano, é diferente. Deus não serve a ninguém, Deus agracia, Deus favorece, Deus é bom.
Quando Deus nos responde a oração, não é um Deus que é servo, é um Deus que é gracioso, ou seja, é um Deus que está me abençoando, não porque eu mereço, mas porque Ele é um Deus bom. Sabe o que é que eu penso aqui? É que tem pessoas que estão até dispostas a buscar Jesus, ter um encontro com Deus, mas nas condições dela. Tem pessoas que estão dispostas a se aproximar de Deus, mas do jeito dela, assim como Herodes. Deixa eu fazer uma afirmação aqui. Deus espera ser buscado. Deus espera ser encontrado. Deus espera que os seres humanos o busquem, melhor dizendo, mas não na condição do ser humano, mas na condição dele, de Deus. Como Herodes está buscando Jesus, na condição dele, Herodes, Jesus não lhe dirige palavra, Jesus não lhe dá atenção, Jesus não lhe dá crédito. Eita Deus, fui tocado aqui pelo Josimar Pentecostal. Eita Deus, como assim, pastor? Deus está falando. Está falando o que, pastor? Ainda não entendi. Deus não está te respondendo porque você está buscando Ele do teu jeito e nas tuas condições. Deus não está te dando atenção porque você está buscando Ele do teu jeito e nas tuas condições. Deus não está dando crédito às tuas orações porque você está buscando Ele do teu jeito e nas tuas condições. Não é do teu jeito, não é nas tuas condições, é do jeito dele e na condição dele. Porque nessa relação, Deus é Ele é o Senhor. Ele não te deve nada. Agora você deve a Ele. Você deve a Ele um negócio bem pequenininho, de valor bem pequeno. O que, pastor? Só a tua vida. Então preste atenção como você está chegando diante de Deus. Ainda no Evangelho de Lucas, Jesus, ele faz uma parábola de um religioso, um fariseu e um publicano. No capítulo de número 18, a parábola ela tem uma lição específica, mas eu vejo aqui também como Deus espera ser buscado. Da parábola é que quem busca a Deus confiando em si não vai encontrá-lo. Mas eu vejo aqui também nessa parábola a forma como Deus quer ser buscado. Antes de falar da forma que Deus quer ser buscado, eu posso citar também uma outra forma como Deus não quer ser buscado. Uma é como a de Herodes, outra é como está escrito em João capítulo de número 6. Daquele povão que foi abençoado com a multiplicação dos pães e dos peixes, e eles comeram, se fartaram, e essa multidão, elas acompanham Jesus. Jesus faz a travessia do mar, da Galileia, e quando ele chega lá, já tem o povão deu um jeito de chegar primeiro.
E ao vê-los, Jesus os repreende e diz: na verdade vos digo que me buscais, não pelos sinais que vistes, mas porque comeste do pão e vos saciaste. Versículo 26. Versículo de número 27, trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, o qual o Filho do Homem vos dará, porque a este o Pai, Deus, o selou. Sabe, aqui tem uma multidão, tem uma galera grande, que está buscando Jesus, até se esforçou para chegar primeiro. Jesus vai passar por onde? Jesus vai a qual? Vamos lá. Mas vocês não têm o que fazer? Temos. Mas algo mais importante nós temos. O que? Buscar Jesus. E eles vão. E quando Jesus chega e vê aquela multidão, Jesus os repreende. Ao invés de Jesus louvar a atitude daquele povo e dizer: parabéns, vocês chegaram cedo para o culto, parabéns, o culto nem começou, o pregador nem chegou, e vocês chegaram primeiro, 10 para vocês. Não, Jesus não faz isso. Jesus os repreende. Vocês estão aqui, vocês me buscam, não porque vocês viram sinais, mas o que é que tem a ver o sinal? É porque os sinais estavam apontando que Jesus era mais do que um homem comum, Jesus era mais do que um servo, do que um carpinteiro, do que um nazareno, Jesus era mais do que um mestre, Jesus era mais do que um profeta, Jesus era o Filho de Deus ali encarnado para salvar o pecador, que se chegasse a Ele, que o buscasse com a intenção verdadeira e sincera. Então os sinais apontavam que Jesus era o Messias, e Jesus está dizendo isso: vocês me buscam não porque vocês estão crendo no que aponta os sinais, que eu sou o Messias, vocês estão me buscando porque vocês querem saciar a fome de pão, porque vocês têm necessidade de comer o arroz, o feijão. Vocês estão me buscando por isso, para ter o que comer. Eu posso parafrasear e dizer: vocês estão me buscando pelas necessidades terrenas. Você quer o que comer? Vai trabalhar, você vai conseguir, você não precisa buscar Deus. Tem pessoas que se aproximam de Deus, buscam a Deus nesse intuito: eu quero mudar de vida, eu quero ter, eu quero ser, eu quero possuir, eu quero conquistar. Acredite, é hora de vencer. Está buscando a Deus com motivo errado. Você quer saber de mais uma verdade? Quem encontra o Senhor, quem busca o Senhor com o motivo certo, o Senhor providencia o que nós temos necessidade. Quem busca o Senhor pelo motivo certo, vai receber do Senhor conforme ele tem necessidade, porque o Senhor, ao ser encontrado, ele vai se revelar como Deus, como Salvador, como Pai, e o Pai cuida. Você está me entendendo? Amém? Então, existem maneiras erradas de se buscar a Deus, e quem busca a Deus desta forma, não o encontrará, não será aceito por Ele, mesmo Deus querendo ser encontrado, mesmo Deus querendo ser buscado. Então qual é a maneira certa, pastor, de se buscar a Deus?
nós devemos buscar a Deus como o publicano da história, da parábola, registrada por Lucas no capítulo de número 18. Enquanto o fariseu, no versículo 11, no templo, orando, portanto, buscando a Deus, levantou a voz e disse, o fariseu posto de pé orava consigo desta maneira: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este cobrador de imposto. Quem era o cobrador de imposto? Era um roubador, que cobrava além do que era devido, e daí tirava um lucro que não lhe era direito. Mas ele continua e diz: jejum 2 vezes na semana, e dou o dízimo de tudo o que possuo. Esse é o coração de alguém que busca a Deus e não vai ser ouvido por Deus. Por quê? Porque essa pessoa coloca confiança em si, ela coloca confiança em seus atos, ela acha que não necessita de Deus, ela é autoconfiante e autoindependente, ela acha que Deus é que lhe deve. Por quê? Porque ele faz tudo para Deus, ele jejuma, ele dizima, ele oferta, então nessa relação, Deus é quem me deve, porque eu sou. Como é que Deus espera ser buscado? O cobrador de imposto, porém, estando em pé de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Jesus disse: quem desceu do templo, da presença de Deus justificado, quem foi aceito, quem teve um encontro com Deus? O fariseu ou o publicano pecador? O publicano pecador. Sabe por quê? Porque o publicano pecador, ele se aproxima de Deus entendendo quem ele realmente é, alguém que não merece estar na presença de Deus, alguém que reconhece quem realmente ele é, alguém que por causa das suas fraquezas, falhas, erros, pecados, ele não merece a amizade com Deus, ele não merece a comunhão com Deus, ele não merece o amor de Deus, ele sabe disso, ele reconhece que no que depende dele, ele só se afasta, ele só se distancia, mas há uma forma de ser aproximado. Qual é essa forma? Reconhecer que depende da misericórdia, depende da graça, depende da boa vontade de Deus, depende do amor de Deus. Sabe quem encontra Deus nas suas orações e nas suas buscas? Aquele que reconhece que é faltoso, que é falho e que precisa desesperadamente da bondade do Criador, precisa desesperadamente que Deus se volte para ele com misericórdia, ou seja, ao invés de castigá-lo, Deus lhe dê oportunidade, Deus lhe dê bondade em troca.
Oh, aleluia! Quem é que vai encontrar a Deus quando buscá-lo? Aquele que reconhece: eu sou frágil, eu sou faltoso, eu sou carente, portanto, de Deus. Eu preciso de Deus para viver, eu preciso de Deus para existir, eu preciso de Deus para ser. Se Deus não me aceitar, eu estou perdido. Eu preciso que Deus olhe para mim com amor, com misericórdia e graça, porque no que depende de mim, eu só me afasto, eu só me distancio. Eu preciso que Deus me chame para perto, Ele me atraia pelo laço do amor, Ele me envolva e me traga para perto dEle. Isaías disse que o Senhor, Ele habita no mais altos céus, está assentado, reinando sobre o mais alto e sublime trono. Mas esse Deus que está tão distante, tão elevado, tão alto, de forma que é inalcançável, Isaías diz: mas Ele está perto do coração quebrantado e contrito, para o vivificar, para o restaurar. O que é o que o profeta está dizendo? Ele está dizendo: aquele que tem um coração quebrantado, contrito. O que é o coração quebrantado e contrito? É o coração daquele que se acha em pedaços, se percebe quebrado, sem forças para ser o que deveria ser em Deus, ser o que Deus espera que ele seja. Ele reconhece que ele não pode se a graça de Deus não operar nele. Ele reconhece que ele não consegue se a bondade de Deus não estiver sobre ele. Esse é o quebrantado, é o contrito, é alguém que desesperadamente carece. Ele reconhece: eu preciso de Deus, eu preciso dele. Davi, ele entendia isso. Davi, ele diz no Salmo 51: Senhor, se a questão fosse ofertas, eu lhe daria todas, mas não é. Nessa busca por tua presença e pelo teu perdão, eu sei que o Senhor não desprezará um coração contrito e quebrantado. Quem é que na busca por Deus vai encontrá-lo? Essa pessoa que conhece a sua fragilidade. Ela não se apoia nos seus recursos. Jovem, preste atenção. Ela não se apoia no vigor da sua juventude. Ela entende que Deus não precisa dela para nada, que Deus não depende dela para nada. E ela reconhece que ela precisa de Deus para tudo. Ela depende de Deus para tudo. E todas as vezes que ela se aproxima de Deus, ela se aproxima com esse coração de alguém que conhece, de alguém que reconhece a sua dependência. É por isso que Jesus, ao entrar na casa de Simão, ele dá atenção a uma mulher pecadora, porque estava arrependida e agradecida por estar sendo recebida pelo Cristo. Ela chora, e ela chora copiosamente, ela chora abundantemente, ao ponto que os pés de Jesus, porque, aleluia, quem reconhece quem é diante de Deus, não ousa olhar a Deus no mesmo nível. É por isso que ela se lança aos pés de Jesus. Então significa dizer que ela ou está de joelho ou ela está deitada, banhando os pés de Jesus com suas lágrimas.
Quem reconhece quem é na relação, os pés de Jesus é mais do que o suficiente. Quem sou eu como publicano? Ele não ousava levantar a cabeça. Quem sou eu para olhar para o eterno, para o santo dos santos? Os pés já é suficiente. A mulher abraçada chorava e pegava os cabelos e enxugava com os cabelos. Jesus dá atenção a ela. Ela buscou Jesus como alguém que o encontra. E o Simão, Jesus está lá, mas a atenção de Jesus não é para Simão. Se ele fosse homem de Deus, ele saberia que aí é uma pecadora. Simão, deixa eu te perguntar uma coisa. Quem ama mais? Quem é perdoado de uma dívida de 500 ou quem é perdoado por uma dívida de 50? Bem, quem é perdoado de uma dívida maior ama mais. Pois bem, Simão, tu disseste bem, tu acertou. Eu entrei na tua casa, tu não me saudaste com ósculo, tu não lavaste meus pés e mãos. Ou seja, você não me acolheu respeitosamente como deveria, como é comum. Agora esta mulher, ela lava meus pés com as suas lágrimas, ela enxuga meus pés com seus cabelos. Mulher, vá em paz, a tua fé te salvou. Sabe, as pessoas estão buscando e estão achando que vão encontrar Deus dessas formas, sabe, às vezes é umas loucuras que se faz, mas não é nem o ato, irmão, é como está o coração. Às vezes a pessoa acha que Deus lhe deve, que Deus tem o dever. Tem um bocado de filho ingrato, que chega diante de Deus achando que Deus tem que lhe dar, Deus tem que fazer, e tem que fazer do jeito dele. Está sendo ouvido por outro, mas não pelo Deus das Escrituras. Para encerrar, a outra forma como Deus espera ser buscado, é no capítulo de número 18, capítulo de número 17 de Lucas também. Jesus, no versículo 17, perguntou: não foram 10 os que foram limpos? Onde estão os 9? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro. Então lhe disse: levanta-te, vai, a tua fé te salvou. Como Jesus espera, como Deus espera ser buscado? Ele espera ser buscado por coração de adorador. E como é o coração de adorador? É o coração de quem está grato. É o coração de quem entra na presença de Deus, ele entra com alegria, porque o coração dele está inundado de satisfação. Primeiro, satisfação por ter sido aceito por Deus. Segundo, satisfação por ter sido salvo por esse Deus. Terceiro, satisfação por ter sido por esse Deus acolhido na família celestial, saído da condição de filho da perdição para filho de adoção, aleluia, saindo da condição daquele que estava destinado à ira, e agora está destinado à vida eterna, ao gozo eterno. É alguém que entra na presença de Deus, e antes dele ser alegre, está alegre, satisfeito e grato, porque Deus lhe deu uma casa, lhe deu um carro, lhe deu um emprego, lhe deu saúde. Ele já está satisfeito, porque antes ele era perdido, mas foi encontrado. Antes ele estava caminhando para o inferno, mas pela graça de Deus ele está caminhando para as mansões celestiais agora. Antes ele era inimigo de Deus, mas pela graça de Deus agora ele é amigo, ele é filho, ele é servo, ele é adorador.
Então, antes dele se sentir motivado a dar glórias a Deus por algo, algum bem material que ele venha a receber ou recebera, ele é grato a Deus, porque Deus salvou a sua alma, Deus o livrou do inferno, Deus lhe deu um novo nome, lhe deu uma nova vida, uma vida nele, através de Cristo Jesus. Ele é satisfeito, ele é feliz, porque Jesus o encontrou na beira do caminho da perdição. Aleluia! Deus quer ser encontrado, Deus quer ser buscado por pessoas cujo coração está transbordando de gratidão e alegria. Eu venho de uma tradição que tinha alguns crentes que diziam assim: eu vou dar glória a Deus quando eu sentir. Eu vou dar glória a Deus quando eu vou dizer aleluia quando eu sentir. Tu ainda não sentiu não a salvação não, meu irmão? Você quer um motivo melhor para que você dê graças a Deus? Por isso que o salmista diz que nós devemos entrar na presença dele com cânticos alegres, com brados de alegria. Oh glória! Porque tu está feliz, a porta se fechou, aleluia, Deus salvou a minha alma. Porque você está feliz, faz tempo que tu trabalha e tu não tem uma casa, glória a Deus, o Senhor me garantiu uma morada eterna nos céus, porque você está alegre, dando glória a Deus. Você tem passado por enfermidades, mas a minha alma foi salva. Este corpo que está envelhecendo e adoecendo, ele vai ser um dia revestido de imortalidade, de incorruptibilidade. Ele vai ser transformado num corpo glorificado, e eu vou viver para sempre com meu Deus na glória. Oh aleluia! Porque você está feliz, você está enfermo, você ainda não entendeu a minha primeira resposta. Deixa eu dar a segunda. O apóstolo Paulo diz que eu posso até estar, este corpo, este templo, este tabernáculo terreno, ele pode estar até envelhecendo, se corrompendo, no sentido que ele está se desgastando, ele está caminhando para o encontro com a morte. Mas enquanto este corpo que é externo, este corpo carnal, este corpo material, ele adoece, ele envelhece e ele chega à morte, o homem interior se renova a cada dia eu fico mais crente, a cada dia eu fico mais perto do meu Senhor, a cada dia eu tenho mais comunhão com Ele, a cada dia eu sinto mais a graça dEle, a cada dia eu sou mais de Deus, e Deus é mais de mim. Porque é importante uma mensagem dessa? É importante porque tem crente que vive frustrado, vive cabisbaixo. Porque ele vive cabisbaixo: ah, Jesus nem me deu o que eu tenho pedido, Jesus nem me deu a namorada que eu tenho pedido, nem me deu a noiva que eu tenho pedido, o noivo que eu tenho pedido, o emprego que eu tenho pedido, a casa que eu tenho pedido, os bens materiais que eu tenho pedido, Jesus nem me deu. Mas Ele te deu, Ele mesmo, Ele se doou, Ele se deu na cruz. E se isso não for o mais importante para você, desculpe, você precisa nascer de novo. Você precisa conhecer o Evangelho. Você precisa conhecer Jesus. Se o fato do teu nome está escrito no livro do Cordeiro não for um motivo para você viver cantando, mesmo no tempo de angústia e de dor, me desculpe, o evangelho que pregaram para você não é o evangelho da cruz. Porque no evangelho da cruz nos é ensinado que todo aquele que quer buscar a Deus agora pode
encontrá-lo. Agora pode se aproximar dele. É só trilhar o caminho da cruz. O evangelho da cruz, primeiramente ele nos mostra quem somos. E quando nós entendemos o que somos, logo o que nós merecemos, nós nos desesperamos. E como Isaías nós gritamos: ai de mim, porque vou perecer. Mas o mesmo evangelho da cruz que me apresenta quem eu sou de fato: pecador, perdido, condenado, portanto distanciado de Deus e destinado ao tormento eterno. Esse mesmo evangelho mostra a cruz de Cristo e nos diz: ei, alguém morreu a tua morte, alguém sofreu a tua dor, alguém foi ferido por causa dos teus pecados, foi moído por causa das tuas culpas. Este alguém te substituiu na cruz, para que você não seja mais condenado. Esse alguém se chama Jesus. Você pode ficar de pé, por favor? O pecador que se converte entendendo isso, ele corre desesperado para Cristo. E como naquela parábola, semelhante ao publicano, ele bate no peito: ó Senhor, tem misericórdia de mim, porque sou pecador. Eu não te mereço, mas me aceite. Nada do que o Senhor fez por mim eu mereço. Me aceita. Não é eu te aceito, Jesus. Quem reconhece o seu estado e reconhece o que Jesus fez, sendo quem Ele é, Ele diz: me aceita, eu, miserável pecador. Sabe o que é que a Bíblia diz? Jeremias declara: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Aí o pecador que chega para Jesus dizendo: me aceita, eu sei quem eu sou e eu sei quem o Senhor é. Tu és o santo e eu o pecador. Tu és o perfeito e eu o imperfeito. Tu és o Deus e eu o humano. Tu és o puro e eu o impuro. Mas me aceita. Me aceita. Me aceita. A esse Jesus dá atenção. A esse Jesus enxuga dos olhos as lágrimas. A esse Jesus abraça. A esse Jesus cobre de amor. A isso. E depois desse encontro com Jesus, o que esse quer fazer? Esse quer compartilhar a alegria. Você precisa conhecer o Jesus que eu conheci. Você precisa viver o Jesus que eu tenho vivido.
Este não tem dificuldade de vir ao templo, esse não tem dificuldade de se doar, esse não tem dificuldade de ofertar, esse não tem dificuldade de dedicar-se a Deus. Não, tudo o que ele quer, ele já tem, é Jesus. O que vem depois disso, já é bondade de Jesus para ele. Então ele vive alegre, ele vive grato. Deus quer ser encontrado, irmãos. Deus quer ser buscado. Eu quero te convidar nesta noite a orar. Se você tem agido, ou se agiu algumas vezes que nem Herodes, se você agiu algumas vezes como aquela multidão, eu estou com Jesus porque eu tenho interesse no que Ele pode fazer por mim na terra, ou porque eu quero receber dele um milagre, eu quero as bênçãos e não Ele o abençoador. E você se indignou e se frustrou com Jesus porque Ele não te respondeu como você queria. Eu quero te fazer um convite hoje. Te arrepende? Conversa aí com Deus, vai. Faz como aquela mulher pecadora. Faz como o publicano da história. Sou pecador, Senhor, perdoe. Faz como o filho pródigo. Eu vou voltar para a casa do pai. Eu vou dizer para ele: pai, eu não sou digno de ser chamado teu filho, mas me recebe pelo menos como servo, pai. Mas me recebe, me aceita. Você pode orar dizendo: pai, me perdoa, eu tenho te buscado da forma errada. Senhor Jesus, me perdoa, eu tenho te buscado do jeito errado, do meu jeito, nas minhas condições, mas hoje eu me rendo, eu entendi, eu tenho que te buscar com o coração de adorador. E o coração de adorador é o coração de alguém que é grato, é alguém que está satisfeito. Pode louvar. Enquanto louvamos, converse com Deus.